Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas à nossa aula, né? Nossa aula que acontece todas as quartas-feiras. E hoje você vai entender de uma forma simples o que as telas causam no cérebro da criança autista. E aí vai entender também como transformar o tempo de tela em oportunidade e quando elas podem, sim, ser sua aliada. Esta é a aula de número 5 de uma sequência que está ocorrendo todas as quartas-feiras, às 20 horas, no horário de Brasília, tá? E meu nome é Iramira, eu sou psicopedagoga, atuo exclusivamente com crianças autistas há mais de 7 anos. E eu estou aqui para levar conteúdo de valor para mães de autistas que querem compreender, estimular e alcançar autonomias nos seus filhos em casa, independente do grau de suporte. E hoje, o nosso encontro vai tocar em um ponto muito delicado, tanto pela medicina, como pelos pediatras, os neuros, mas é um ponto necessário a ser falado. Porque eu sei que o celular, às vezes, ele vai salvar um banho, a preparação do almoço, ou aquele momento em que você precisa de um segundo para respirar. Mas o que acontece quando esse respiro ele vira uma rotina? Quando o alívio de agora vira um problemão amanhã? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, sem julgamentos, só com informações que liberta, tá? Então, zero julgamentos, vamos falar de forma bem clara o que pode e o que não pode acontecer, tá? E aí, nesse início, nós vamos começar falando sobre o impacto das telas no cérebro da criança autista. Bom, o cérebro do autista, ele já nasce com uma organização sensorial diferente. E tudo que estimula demais pode desorganizar ainda mais. Você já percebeu o quanto seu filho é sensível? Ou já notou o quanto as ações são captadas de maneira mais intensa? Agora, você imagina essa sensibilidade de informações diante de vídeos ou filmes. Imagens rápidas, sons agudos ou mudanças bruscas de cena, que são comuns lá nos vídeos do YouTube ou do TikTok, fazem o cérebro buscar cada vez mais estímulos. E isso tem um nome, tá? Isso se chama hiperestimulação dopaminérgica. E qual é o resultado, gente? Olha só, a criança ela vai ficar mais agressiva, menos tolerante à frustração, menos interessada nas interações reais. Também vai ter dificuldade de esperar ou brincar com a autonomia. É ou não é um problema sério? É como se o cérebro ele estivesse recebendo pequenas doses de uma droga e cada vez quisesse mais, até que só a tela seja motivo de prazer. Nada mais presta. E é exatamente aí que mora o perigo. Bom, mas eu sei que as telas hoje fazem parte do universo de várias famílias, desculpa. E abolir de uma vez não vai ser a melhor solução. Por isso, eu vou falar agora sobre o tempo recomendado de telas e os limites por idade. Percebam que não é a Iramira falando. Percebam que são recomendações médicas, recomendações de estudos, são teorias que vão ajudar as famílias no melhor desenvolvimento dessas crianças. E aí as telas aparecem com essas recomendações de limites por idade. Então, vamos lá. Segundo as recomendações gerais da OMS e sociedades pediátricas, o que é a OMS? A Organização Mundial da Saúde. E as sociedades pediátricas, elas indicam que
Até 2 aninhos de idade, deve ser 0 telas, exceto quando for a chamada de vídeos com os familiares, aqueles que moram distantes ou passaram alguns dias viajando e você precisa que essa criança mantenha o contato visual, mesmo que pelas telas. Mas aí, outras coisas, vídeos, deixar mexendo no celular com aqueles dedinhos que são muito rápidos, não é recomendado, tá? Então, a recomendação é 0 telas, exceto nessa videochamada que eu falei. Mas por que até os 2 anos não pode telas? Você deve ter se perguntado isso e ter perguntado para o pediatra, para alguma professora ou alguém que já tocou nesse assunto. Bom, a explicação é que, nessa idade, o cérebro ele cresce mais rápido, ele chega até a dobrar de tamanho. Nos primeiros 1000 dias de vida, o cérebro de uma criança forma até 1 milhão de novas conexões por segundo. E essas informações, elas precisam de estímulos tridimensionais. E o que é isso? É aquele 3D que a gente vem escutando muito em relação a filmes, a cinemas. Só que esse 3D vai ser o da vida real. Aqui, o seu filho ele vai precisar enxergar os ângulos, ele vai precisar tocar, cheirar, sentir, ser sentido. E só no dia a dia que isso tudo pode ser ofertado ao seu filho, ao seu bebê. Com os estímulos tridimensionais, seu filho vai conseguir ativar várias áreas do cérebro. As telas, elas têm entrega bidimensional, ou seja, não se toca, não se cheira, não se percebe e não se tem aprendizado por completo. O que tem é uma entrega plana de ideias rasas. Ela só observa e quase sempre sem participar, principalmente quando a criança pega o telefone e fica só passando os dedinhos. Ela não consegue assistir um vídeo por inteiro, ela não compreende, mas aquele estímulo visual do passar o dedinho e a mudança constante dos vídeos, ela vai estar estimulando essa vontade de querer sempre mais estar com o celular, em frente à televisão, ou seja, ela vai se prender a essa oferta. E aí as outras coisas para ela não serão mais agradáveis. E aí, você já parou para perceber que quando temos uma experiência completa, nós conseguimos aprender mais? Por exemplo, se eu te dou uma receita de bolo, você até entende, mas você não vai compreender e guardar todas as informações. E aí, se você for tentar fazer sozinha, a primeira receita ela pode dar errado. Mas se eu faço uma oficina com você e cozinhamos juntas, então, certamente, a maior parte da receita ficará guardada no seu cérebro. E não é só isso. Você vai armazenar tudo o que vivemos nessa experiência. O mesmo, gente, acontece com os bebês. As telas, elas não trazem nenhuma experiência capaz de gerar o aprendizado que a cabeça da criança necessita. Na verdade, ela vai gerar tédio pelo excesso de informações. E por isso, ele vai querer cada vez mais ir trocando os vídeos para se sentir motivado a assistir. É o impulso, é a necessidade que vai fazendo com que essa criança só passe de um vídeo para o outro. Então, por esse motivo, a OMS e os pediatras, eles pedem que seja exatamente 0 telas até os 2 anos. Bom, e depois? Já dos 2 a 5 anos, a OMS sugere no máximo 1 hora por dia e com supervisão. E aí? Você já se perguntou o motivo de que, nessa idade, já haver a sugestão de consumo de telas
mas com limite de 1 hora por dia? Bom, até 2 anos era 0 telas, agora 1 hora e com supervisão. Por quê? Porque aqui o cérebro ele já está ganhando mais maturidade e a associação do que você pode gerar resultados positivos quando comparado ao que se vive. Bom, aqui seu filho começa a dar risada quando tiver algo engraçado, ou pode ser que ele fique muito triste ao se deparar com uma cena triste. Mas a intensidade das telas será ainda maior aproveitada se tiver com um adulto ao lado, narrando os fatos, sabe? Igual o Galvão Bueno, quando ele está lá narrando o jogo, desculpa, e aí tem a chance de gol. E aí naquela narração vai gerando o arrepio antes mesmo da bola tocar na rede. E o período de até 1 hora por dia se dá para evitar vícios e mudanças no comportamento. Bom, e mais uma vez, com a presença de um adulto, com a seleção certa dos conteúdos, com acesso à TV e não em celular, e com ensinamentos ao longo do consumo. Mas ainda assim é uma recomendação. Ou seja, quanto menos tela você oferecer, mais vai conhecer a sua criança. Bom, falamos de até 2 anos, 0 telas, de 2 a 5 anos, que é mais ou menos 1 hora, com supervisão, e agora nós vamos falar sobre crianças acima de 6 anos. O consumo pode chegar a 2 horas, mas com critério. Após os 6 anos, a percepção é ainda maior e o cuidado ele vai ficando cada vez mais redobrado. As trends estão tomando conta dos jovens e desafios também. Então, vai no vai, assim, nós temos alguns noticiários lamentáveis, né, de bullying, de desafios onde as crianças chegam a cometer agressões com outros ou com a própria criança. E muitas vezes chega a óbitos, tá? Então, nós estamos falando de uma coisa que impacta de verdade na vida dessa criança. E aqui vale ressaltar que o que falei vale ainda mais para as crianças autistas, porque a sensibilidade neurológica é maior. Lembra? E se a criança for não verbal ou tiver maior necessidade de suporte, o risco de vício e isolamento é ainda mais alto. Ela não vai querer conversar, ela vai se isolar, ela vai para o cantinho, ela vai ficar ali no celular, ela não vai querer contato, porque o celular ele se torna mais atrativo, embora não seja com tantos aprendizados. Então, as crianças autistas, elas sofrem com questões emocionais e as telas, elas tendem a aumentar as crises, a falta de comunicação dos sentimentos e o isolamento. E que tudo isso pode ser encarado como algo comum. Vai virar um ponto de refúgio para alimentar vícios e gerar ainda mais suporte para lidar com o dia a dia. Então, perceba que as recomendações, elas existem e elas vêm com as teorias, elas vêm com os motivos aos quais eles acreditam que vai sim prejudicar a sua criança. Bom, então, nós falamos 0 telas, falamos de um horário com supervisão e de um outro, são já as crianças mais velhas, né, as crianças de 6 anos, que precisa ter esse cuidado de saber o que elas estão assistindo nesses vídeos, quais os conteúdos elas estão assistindo. Então, agora que você já tem essa visão ampla sobre telas, deve estar se perguntando: quais as escolhas mais seguras? Bom, se for usar, prefira a televisão e a distância, em vez do celular colado no rosto. Quando eu falo da televisão à distância,
É aquela distância que você não fica tão próxima da televisão, porque a proximidade também pode atrapalhar na visão e na audição. Então, respeita a metragem, né, para o tamanho da sua TV. E aí, por que isso? A televisão ela fica mais distante do corpo. O celular já fica muito coladinho no rosto. E isso faz com que a criança ela fique aqui, ó, e nem perceba o tempo passar. Com essa opção de você preferir a televisão, você terá o controle do que está sendo consumido e não o seu filho, que pode acabar clicando em abas que não deveria. Por isso, evite deixar a criança navegando sozinha. Sabe por quê? O algoritmo pode sugerir desenhos que pareçam infantis, mas têm mensagens distorcidas, vídeos com desafios perigosos ou agressivos, que são aquelas famigeradas trends, patrocinadores com mensagens que manipulam o comportamento. E aqui a intenção é te fazer perceber que o algoritmo não está relacionado apenas ao que a criança vê, mas ele está moldando o que ela pensa, já que é ele que apresenta as possibilidades, estando no controle das doses diversas de conteúdos em busca de mais tempo olhando o aplicativo. São testes até achar o que te prende por mais tempo e depois mais telas. E isso vai se tornando um ciclo vicioso. Por isso, esteja sempre junto. Autistas, elas precisam desse acompanhamento. Então, assista com a criança. Pause às vezes para falar ou explicar o que está acontecendo. Pergunte o que ela entendeu. Perceba os sinais corporais de medo, ansiedade ou euforia. Use os vídeos como ponto de partida para uma conversa real durante a semana. Se coloque na posição do personagem e a criança também, elevando o nível de criatividade e reforçando os estímulos que foram assistidos. Se prenda à emoção, à criatividade, à linguagem, às músicas e etc. Vou te dar um exemplo prático. Você viu o que o personagem fez? Você já se sentiu assim? Esse tipo de diálogo transforma a tela em oportunidade e não em risco. Aqui, a tela se torna aliada e não vilã, usada da forma correta. E se optar por filmes, melhor ainda. Filmes ensinam sobre início, meio e fim. Repertório como esse ensinarão tempo de espera, percepção de valores, conhecimento de personagens e etc. Mas cuidado com o que virou hábito. Eu entendo, você precisa fazer a comida, você precisa ir trabalhar, às vezes você só precisa do silêncio. Mas aí, quando a tela entra para substituir o tempo com a criança, ela também ensina o cérebro dela que estar só é mais interessante do que estar com alguém. Ela não precisa se movimentar, ela não precisa conversar, ela não precisa interagir. Com o celular, ela fica quieta. E lá na frente, quando ela estiver mais irritada, mais ansiosa ou mais isolada, quem vai pagar essa conta é você. A falsa sensação de que você está entregando entretenimento pode virar o seu maior inimigo. Então, é aquele velho ditado: o barato que sai caro. Ele pode te ajudar agora, mas lá na frente é um destruidor para sua criança. Então, essa falsa sensação pode virar o seu inimigo. Cuidado para que o alívio agora não vire o desafio permanente lá na frente.
Então, perceba a importância de fazer boas escolhas e perceba também a importância de respeitar cada grau de suporte. Não adianta apenas colocar algo, estar junto e entregar tudo o que foi falado aqui se a sua criança não estiver pronta para o recebimento. É preciso respeitar e entregar estímulos graduais. Por isso, é importante tanto que você conheça o que a sua criança necessita, conhecer os detalhes que a sua criança vem apresentando para que você consiga estimular com mais assertividade e, assim, colher mais autonomias. Porque aqui nós queremos colher, de fato, essas autonomias, que a gente consiga fazer, ajudar nesse desenvolvimento, nas conquistas de autonomias. Bom, falamos de várias possibilidades hoje. Falamos sobre as telas, como elas são prejudiciais, como elas podem ser sua aliada. Bom, eu desejo que você tenha compreendido essa necessidade de estar ali acompanhando, protegendo a sua criança e ajudando para que, à medida que ele vai assistindo esses vídeos ou filme, como foi sugerido, você vai colocando doses de conhecimento para que essa criança ela possa, inclusive, aumentar o vocabulário. Bom, na próxima aula, que vai acontecer na quarta-feira, às 20 horas, no horário de Brasília, nós vamos falar sobre seletividade alimentar em autistas. Nós vamos falar que quando a recusa é mais do que birra. Como gerar a vontade e o interesse em provar sozinho. Nós vamos abordar questões pontuais e práticas para te gerar resultados por aí. Então, caso você ainda não esteja inscrita para participar das aulas no ao vivo, vai lá no Instagram agora, clica no link da biografia, encontra o link aula semanal e se cadastre para ser avisada antes e receber o link de acesso assim que a live começar. E se você já está inscrita, vai lá no Instagram e me manda um direct falando o que você achou, ou se tiver alguma dúvida, escreve também que vou responder. É um prazer ter as aulas cada vez mais cheias. Dividir conhecimento é minha missão, mas acelerar os resultados é meu grande propósito. Então, chama outras mães para entrarem aqui, estarem aqui aprendendo e acelerando as autonomias, assim como você. Bom, a nossa aula de hoje está finalizando. Nos encontramos na próxima semana. Até mais!